Em nossa aula de matemática de hoje, 17 de março de 2021, uma quarta-feira, a gente tem uma atividade que vai envolver as medidas de capacidade, tá? Mas antes a professora vai fazer uma explicaçãozinha sobre as medidas de capacidade. Mais tarde, nos conteúdos, a gente vai voltar e trabalhar bem especificamente a questão das medidas de capacidade, tá? Então, assim, medida de capacidade de um recipiente significa conhecer, por exemplo, a quantidade de líquido que cabe no interior dele. Então, o que a gente tem? Dentro das medidas de capacidade, a gente vai ter as unidades de medida padronizadas e não padronizadas. Então, o que seriam as não padronizadas? Seriam um copo, uma xícara, uma colher, tá? E por que elas são consideradas medidas de capacidade não padronizadas? Por quê? Porque eu tenho copos de vários tamanhos, né? A professora colocou 2 aqui pra gente ver. As colheres também são de vários tamanhos, xícaras também, tem xícaras maiores que essa, xícaras menores. Então, por isso que a professora colocou essas aqui como exemplo. Daí existem as medidas de capacidade padronizadas, que é o quê? O litro, tá? O meio litro. Daí a gente tem as garrafas descartáveis, que cabem 2 litros, aquelas de refrigerante. Então, essas a gente usa como medida padrão. Então, o que eu preciso saber? Dentro de 1 litro, eu tenho 1000 mililitros, tá? Dentro de meio litro, eu vou ter 500, tá? 500 mililitros. Então, 500 quer dizer o quê? Que é a metade de 1 litro. Se eu pegar 1 litro e dividir bem certinho no meio, eu vou ter metade. Então, eu vou ter meio litro, tá? Então, o que é a nossa atividade de hoje? Na verdade, são probleminhas. Como a gente tá no mês da água, né? Que vai ser dia 22 de março agora, o Dia Mundial da Água, a gente tá fazendo várias atividades envolvendo a água. Então, o que vocês vão fazer nessa primeira atividade aqui? Vocês vão observar os vasilhames e suas medidas de capacidade. Complete colocando a quantidade economizada a cada dia. O xerox da professora ficou meio apagadinho aqui, mas o de vocês ficou bem fortinho, vai dar para entender bem. Então, o que eu tenho aqui? Esse litro maior, olha, ali dentro tem 3 litros de líquido. Nesse outro tem 2, olha, tem um númerozinho ali. Nesse outro menorzinho tem 1, e nesse bem pequenininho tem meio litro, tem a metade de 1 litro, a metade desse aqui. Então, o que vocês vão observar? Na segunda-feira, quantos litros de quantidade que eles economizaram? Então, vocês vão ter que somar. 3, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. E vão colocar ali do ladinho. Assim, vocês vão somar de segunda, de terça, de quarta e de quinta-feira. Depois, aqui, tem algumas perguntinhas para vocês responderem. De acordo com a tabela de economia da água, responda. Em que dia da semana houve mais economia de água? Então, vocês vão voltar na tabela de vocês. Depois que vocês somaram, vocês vão ver aonde que teve mais economia de água. Tá? Em qual dia que eles gastaram menos água? Em que dia da semana houve menos economia de água? Então, que dia que teve menos economia? Qual foi o dia que eles gastaram mais? Quais os dias da semana em que juntos foram economizados 24 litros de água? Então, vocês vão ter que ver. Vocês vão ter que somar para ver em qual dos 2 dias, somando, que deu os 24 litros de água. Quantos litros foram economizados juntando os 2 últimos dias da tabela? Então, vocês vão voltar e vão ver. Quais foram os 2 últimos dias da tabela? Quarta e quinta-feira. Quantos litros ao todo foram economizados de acordo com a tabela? Daí, vocês vão ter que ver ao todo,
quantos litros foram economizados ao todo. Vocês vão ter que ver que vocês têm que fazer uma continha. Vocês podem usar esses espacinhos aqui para fazer a continha, podem usar aqui, aonde vocês preferirem, tá? Daí, aqui, ó, se na sexta-feira a economia for a quantidade mostrada abaixo, quantos litros seriam economizados nos 5 dias? Então, vocês vão ter que somar aqui. Se na sexta-feira a economia for a quantidade mostrada abaixo. Então, vocês têm que ver quanto que foi economizado aqui. Quantos litros seriam economizados nos 5 dias? Então, primeiro vocês têm que ver o total que foi economizado num dia e depois vocês vão ter que descobrir em 5 dias. Vocês vão ter que pensar que continha a mais que vocês vão ter que fazer. Primeiro, vocês descobrem o total, né? Vocês vão somar e depois vocês vão ver em 5 dias quanto que foi economizado.